E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Loteca 1199, será o primeiro aí com os meus palpites. Uma grade aí com bastante jogos desconhecidos para nós, né? Jogos aí da América Central, Copa Espírito Santo, Mundial. Mas é isso, vamos dar uma olhada nos números, né? Tentar chegar numa conclusão. Por isso é sempre bom, né? Você deixar o seu comentário. Se não concordar, é melhor ainda, né? E explicar por que não concorda, deixa aí nos comentários, porque assim a gente refina mais ainda os nossos palpites. Então vamos lá para a Loteca 1199. Esse aqui é o primeiro vídeo e o primeiro jogo até que é tranquilo, hein? Los Angeles e Flamengo. O que eu trago aqui de informação desse primeiro jogo, que o time do Los Angeles não tá marcando aqui, mas ele jogou ontem contra o Esperance e perdeu, né, por 1-0. Antes disso, perdeu para o Chelsea por 2-0 e pelo Americanão 2025, né, venceu o Sporting KC por 3-1. Pelo Play-In, né, que é tipo umas eliminatórias antes do Mundial, venceu o Clube América por 2-1. Já o Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3-1. Antes disso, venceu o Esperance por 2-0 e no Brasileirão venceu o Fortaleza por 5-0. O que eu trago aqui de informação é a classificação. O Flamengo é o líder do grupo com 2 jogos, tem 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. O Los Angeles ele é o quarto colocado com 2 jogos, não tem nenhuma vitória, nenhum empate e 2 derrotas, né? O próximo jogo do Los Angeles, caso não se classifique, será contra o Whitecaps pelo Americanão 2025 e o Flamengo, se não passar, que é muito difícil, né? O Flamengo provavelmente vai se classificar para a próxima fase, mas se não passar é contra o São Paulo, né? Pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles não há. Bom, esse jogo aqui não tem muito o que dizer, né? Flamengo, pelo que demonstrou nas 2 partidas, né? Tem tudo para vencer tranquilamente o Los Angeles. Estou indo seco no Flamengo. Aqui, sinceramente, um empate eu já vou estar considerando uma zebra. Jogo 2, Panamá e Jamaica, hein? Agora começa a complicar. Panamá, seu último jogo aí contra o Guadalupe, Copa Ouro, venceu por 5-2. Antes disso, eliminatórias da CONCACAF, venceu a Nicarágua por 3-0 e pelas eliminatórias venceu o Belize por 2-0 fora de casa. Já a Jamaica, em casa, perdeu para a Guatemala por 1-0, Copa Ouro. Pelas eliminatórias venceu a Guatemala por 3-0 e também eliminatórias venceu Ilhas Virgens por 1-0. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos das 2 equipes. A gente pode ver aí que o Panamá vem bem melhor, né? 4 vitórias e apenas 1 derrota. E essa derrota ainda foi uma partida bem apertada, né? Apenas 2-1. A Jamaica também só tem 1 derrota, são 3 vitórias e 1 empate. O próximo jogo aí do Panamá não tem nada previsto. Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o jogo de ontem, sexta-feira, né? O Panamá jogou contra a Guatemala e venceu por 1-0. Já a Jamaica também jogou ontem e essa partida contra Guadalupe venceu por 2-1. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Panamá, 2 empates e 2 vitórias para a Jamaica. O último jogo foi em março de 2024, pela Liga das Nações da CONCACAF. O Panamá em casa perdeu para a Jamaica por 1-0 e depois só em 2022 o Panamá em casa venceu por 3-2. Bom, pelos números, né, uma partida bem difícil, os 2 times aí vindo de vitórias, né, pode ver que é um time que perde muito pouco. Aqui, o que eu tô levando em consideração é o confronto direto entre eles. Panamá tem vantagem, vai estar jogando em casa e por esse motivo eu tô indo seco no Panamá. Lembrando, né, que nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, tô deixando meus duplos para partidas que considero um pouco mais complicada e caso você tenha o costume de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 3, Guadalupe e Guatemala, hein? Brincadeira esse estagiário. Último jogo aí do Guadalupe, fora de casa perdeu para o Panamá por 5-2. Outro jogo fora de casa pela Copa Ouro, venceu a Nicarágua por 1-0. E em casa venceu de novo a Nicarágua por 1-0. Já a Guatemala, fora de casa venceu a Jamaica por 1-0.
fora de casa pelas eliminatórias, perdeu para a Jamaica 3-0 e em casa venceu a República Dominicana por 4-2 pelas eliminatórias. O que eu trago aqui de informação também são os últimos 5 jogos. Guadalupe vem muito bem, né? Nos seus últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. E a Guatemala, nos seus últimos 5 jogos, né? 3 vitórias, né? 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Guadalupe, também não terá nada, né? Depois dessa partida. Entre eles, então, eu trago uma informação aqui da partida que foi realizada antes, né? Guadalupe perdeu, né? Para Jamaica por 2-1. Já a Guatemala, esse jogo aqui também foi ontem, né? E a Guatemala perdeu em casa por 1-0 para o Panamá. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Guadalupe, nenhum empate e uma vitória para a Guatemala. Só que o último confronto somente em 2023 na casa do Guadalupe, a Guatemala venceu por 3-2 pela Copa Ouro e depois só em 2021, também na casa da Guatemala, empate em 1-1 entre eles. Bom, essa partida eu já considero bem complicada por ser dois times aí bem desconhecidos pra gente, né? Muito difícil assistir jogos dessas seleções e olhando os números, né? Principalmente o confronto direto aqui que há uma vitória para cada lado, né? A gente pode ver que são duas seleções que até que não perdem muito, aparentemente parecem seleções equilibradas em força entre eles. Tô usando o meu primeiro duplo aqui, eu tô indo de Guadalupe por estar jogando em casa e tô indo de Guatemala, né? Duplo aberto nesse jogo. Jogo 4, Esperance da Tunísia e Chelsea. Finalmente um joguinho mais tranquilo, né? O Esperance jogou contra o Flamengo e perdeu, né, por 2-0. Pela Copa da Tunísia, em casa venceu o Stade Tunisien por 1-0 e fora de casa venceu o Ben Gardner por 3-0. Já o Chelsea perdeu para o Flamengo por 3-1 de virada, já pelo Mundial. Antes disso, venceu o Los Angeles por 2-0 e pela Conference League venceu o Betis por 4-1. O que eu trago aqui de informação, a classificação do grupo. O Chelsea é o segundo colocado com 2 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. O Esperance, ele é o terceiro do grupo com 2 jogos, também tem 3 pontos, 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. Um jogo decisivo aí para os dois times, hein? Próximo jogo aí do Esperance, não tem nada previsto e o Chelsea, se ele não se classificar, ele vai ter um amistoso no dia 8/8 contra o Leverkusen. Últimos confrontos entre eles não há no momento. Bom, é até complicado, né? Porque o Chelsea ele jogou bem contra o Flamengo, né? Mas o Flamengo foi muito superior. Tô acreditando que o Esperance, né, não vai ter o mesmo ritmo que teve o Flamengo, né, para segurar o Chelsea. Mas esse Mundial, né, como tá surpreendendo, é um palpite perigoso, mas eu tô indo seco aí no Chelsea. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui entre eles, porque estão acontecendo muitas surpresas aqui nesse Mundial, né? Jogo 5, Honduras e Curaçao. O que eu trago aqui de informação, que Honduras, né, no seu último jogo perdeu para o Canadá de 6-0 pela Copa Ouro. Pelas eliminatórias em casa venceu Antigua e Barbuda por 2-0 e fora de casa venceu Ilhas Caimã por 1-0. Já Curaçao, em casa, Copa Ouro, empate com El Salvador em 0-0. Pelas eliminatórias fora de casa venceu o Haiti por 5-1 e em casa venceu Santa Lúcia pelas eliminatórias por 4-0. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos. Honduras vem muito bem, né? Nos seus últimos 5 jogos, 4 vitórias. Apenas essa derrota para o Canadá aí por 6-0. E Curaçao também, né? 5 jogos. Aqui tá falando 4 vitórias, mas não é, né? São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O próximo jogo de Honduras não tem nada previsto, então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o jogo antes de Curaçao, que será contra El Salvador. Então é uma partida que a gente precisa ficar de olho, né, para ver se Honduras vai ir bem nessa partida antes de jogar contra Curaçao. E aqui Curaçao também vai jogar contra o Canadá. Sinceramente, a tendência aqui é Curaçao tomar uma goleada do Canadá, né? Mas é bom a gente ficar de olho, né, nesses resultados aí para tirar uma conclusão antes desse confronto entre eles. Últimos confrontos das duas equipes, uma vitória para Honduras, nenhum empate e 2 vitórias para Curaçao. Só que o último confronto só em 2022 pela Liga das Nações da CONCACAF, Curaçao fora de casa venceu Honduras por 2-1 e quando o jogo foi na casa de Curaçao também em 2022 foi Honduras que venceu por 1-0. Bom, aqui o que eu tô levando em consideração são os últimos 5 jogos das duas equipes, né? Honduras vem melhor do que Curaçao e ainda tem essa vantagem, né, de estar jogando em casa. Teve aquela partida ali que perdeu para o Canadá por 6-0, mas a gente sabe que Canadá, né, tá num patamar um pouco maior. Mesmo assim, considero uma partida difícil. Eu tô indo de Honduras e empate entre eles, por ser um confronto, pelo menos para mim, né, bem desconhecido.
Jogo 6, Canadá e El Salvador. Último jogo aí do Canadá, em casa venceu Honduras por 6-0. Um amistoso em casa contra a Costa do Marfim, empate em 0-0. Uma seleção forte aí da África, né? E o Canadá conseguiu empatar em 0-0, hein? Outro amistoso internacional contra a Ucrânia e o Canadá venceu por 4-2. Já El Salvador, Copa Ouro fora de casa, empate em 0-0 contra Curaçao. Pelas eliminatórias, em casa outro empate contra o Suriname em 1-1 e pelas eliminatórias, fora de casa, vitória em cima do Águila por 3-0. O que eu trago aqui de informação são os últimos 5 jogos. Aqui tá falando dos últimos 5 jogos, 4 vitórias para o Canadá, só que não, né? São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E El Salvador também, né? Tá falando 5 jogos, 3 vitórias, só que não. São 4 empates e 1 vitória. Próximo jogo aí do Canadá será um amistoso fora de casa contra a Romênia. E aqui, no jogo do El Salvador, também a mesma situação do jogo anterior. Não tinha nada previsto, então eu tô trazendo um confronto antes de jogar contra o Canadá, né? Tem um jogo aí contra Honduras, então é bom a gente ver como é que El Salvador vai jogar contra Honduras, né? Pelo menos ver esse resultado antes de enfrentar o Canadá. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Canadá, 2 empates e 1 vitória para o El Salvador. Só que últimos confrontos só em 2022, o Canadá fora de casa venceu por 2-0 e quando o jogo foi em casa em 2021, o Canadá venceu por 3-0. Aqui é uma partida que também não tem muito o que dizer. Canadá, como eu disse, tá numa prateleira acima, vai estar jogando em casa, no confronto direto aqui leva vantagem e para esse palpite aqui eu tô indo seco no Canadá. Jogo 7, Botafogo de São Paulo e União São João. Último jogo do Botafogo, pelo Brasileirão Série B contra a Chapecoense, venceu por 1-0. Pela Copa Paulista, né, perdeu para a Inter de Limeira por 3-0 fora de casa. E fora de casa pelo Brasileirão Série B, perdeu para o Paysandu por 1-0. Já o União São João, pela Copa Paulista, em casa perdeu para o Itapiriense por 1-0. Fora de casa perdeu do Paulista A3 para o Marília por 3-0 e em casa também pelo Paulista venceu o Marília por 1-0. O que eu trago aqui de informação, os últimos 5 jogos, o Botafogo de São Paulo, apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos, né? 2 derrotas e 2 empates. Já o União São João, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo de São Paulo será pelo Brasileirão Série B, fora de casa contra o Cuiabá, e o União São João terá a Copa Paulista em casa contra a Inter de Limeira. Últimos confrontos entre eles não há no momento. Bom, aqui o que eu tô levando em consideração, Botafogo jogando em casa, time de Série B. Agora o meu receio é a mesma coisa, né, do jogo da Inter de Limeira da grade passada, né? Será que o Botafogo vem com os jogadores titulares? Mesmo assim, eu tô indo seco no Botafogo por estar jogando em casa, né, e apresentar números ali um pouquinho melhor contra adversários mais difíceis, né? Jogo 8, Linhares e Rio Branco em Jogos do Espírito Santo. Último jogo aí do Linhares, em casa perdeu para o Capixaba por 3-1, Copa Espírito Santo. Fora de casa perdeu para o Rio Branco por 4-0. E outro jogo fora de casa perdeu para o outro Rio Branco também por 4-0. Já o Rio Branco, em casa, perdeu para o Real Noroeste por 3-2, Copa Espírito Santo. Pelo Brasileirão Série D, empate fora de casa contra o Nova Iguaçu em 0-0. E também jogando fora de casa, outro empate em 0-0 contra o Vilhavelhense. O que eu trago aqui de informação, os últimos 5 jogos, o Linhares não conseguiu vencer, são 4 derrotas e 1 empate. E já o Rio Branco, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, né? 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Linhares será fora de casa contra o Serra. E o Rio Branco vai jogar em casa contra o Água Santa Brasileirão Série D. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Linhares, 1 empate e 9 vitórias para o Rio Branco. O último confronto foi agora no mês 6 de 2025. O Rio Branco venceu por 4-0 o Linhares. E antes disso, em 2020, o Rio Branco venceu o Linhares por 10-0. Campeonato Capixaba. Bom, aqui, apesar dos números dar muita vantagem para o Rio Branco, a gente pode ver que o Rio Branco é um time melhor que o Linhares. A vantagem é que o Linhares vai jogar em casa e a gente já percebeu que é muito difícil esses jogos aqui do Espírito Santo. Tô usando um duplo, eu tô indo de empate para dar uma garantida, né? E tô indo de Rio Branco nesse confronto 8 aqui da Loteca 11,99. Jogo 9,
Dortmund e Ulsan. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo aí do Dortmund, né, empatou com o Fluminense em 0-0. Pelo campeonato alemão, em casa venceu o Holstein por 3-0. E campeonato alemão também, fora de casa, venceu o Leverkusen por 4-2. Já o Ulsan perdeu, né, para o Mamelodi pela Copa do Mundo de Clubes por 1-0. Campeonato coreano perdeu para o Jeonbuk Motors por 3-1. E campeonato coreano também, fora de casa, empatou com o Wonjun em 1-1. O que eu trago aqui de informação é a classificação do grupo, né? O Borussia ele é o segundo colocado com um jogo, um ponto, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Ulsan é o quarto colocado com um jogo, nenhum ponto, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo aí do Borussia, se não se classificar no grupo, né, será contra o Shenzhen, amistoso. E o Ulsan, se ele não se classificar no grupo, será contra o Wonjun, Copa da Coreia, quartas de final, fora de casa. Últimos confrontos entre eles, no momento não há. Bom, o que foi apresentado do Dortmund, né, contra o Fluminense, foi uma partida bem disputada. Vi o jogo do Ulsan também. E mesmo os times aqui surpreendendo, né, os times europeus, tô acreditando ainda mais na vitória do Dortmund. É aquela coisa, né, uma partida que pode surpreender, porque esse Mundial tá muito doido, mas eu tô indo seco na vitória do Dortmund aqui no palpite 9 da Loteca 11,99. Jogo 10, Mamelodi e Fluminense. O último jogo aí do Mamelodi venceu o Ulsan por 1-0, Copa do Mundo de Clubes. Antes disso, Liga dos Campeões da CAF, fora de casa perdeu para o Pirâmides por 2-1 e pelo mesmo campeonato em casa, empate contra o Pirâmides em 1-1. Já o Fluminense empatou seu jogo com o Dortmund em 0-0, pelo Brasileirão Série A venceu o Internacional por 2-0 fora de casa e pela Copa Sul-Americana venceu o Once Caldas por 2-0. O que eu trago aqui de informação é a classificação. O Mamelodi, ele é o líder, né, com um jogo, 3 pontos, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. O Fluminense é o terceiro colocado com um jogo, tem 1 ponto, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota, né? Um jogo bem decisivo aqui para o Fluminense. Próximo jogo aí do Mamelodi não terá nada, né? Então a gente precisa ficar de olho nessa partida do Dortmund antes do jogo do Fluminense, né? Porque se o Mamelodi empatar essa partida, já será um bom resultado e deixará numa boa posição aí no grupo, né? E o Fluminense, ele vai jogar fora de casa contra o Mirassol se ele não passar para a próxima fase aí da Copa do Mundo de Clubes. Últimos confrontos entre essas duas equipes não tem no momento. Bom, acho que todo mundo deve ter visto pelo menos os melhores momentos aí do Fluminense contra o Borussia Dortmund. O Fluminense jogou muita bola, será um jogo decisivo também para as duas equipes. E aqui eu tô acreditando na vitória do Fluminense, tô indo seco no Fluminense, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, cabe um empate aqui entre eles tranquilamente pelo que as duas equipes mostrou aqui nesse Mundial, né? Jogo 11, Linense e Monte Azul, hein? Último jogo do Linense, Copa Paulista, fora de casa perdeu para o Araçatuba por 2-1. Fora de casa perdeu para o Santo André por 3-1, Paulista A2. E em casa venceu o Votoporanguense, Paulista também A2, por 2-1. Já o Monte Azul em casa venceu o Araçatuba por 1-0, Copa Paulista. Fora de casa perdeu para o Grêmio Prudente por 3-1. E pelo Brasileirão Série D, perdeu fora de casa para o Uberlândia por 2-0. O que eu trago aqui de informação são os últimos 5 jogos. O Linense, nos seus últimos 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 derrotas. E o Monte Azul tá um pouquinho melhor, né? São 5 jogos, 2 vitórias, só que com 2 derrotas e 1 empate. Próximo jogo aí do Linense será fora de casa contra o Noroeste, Copa Paulista. E o Monte Azul terá Brasileirão Série D fora de casa contra o Cascavel. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Linense, um empate e uma vitória para o Monte Azul. O último jogo foi em fevereiro de 2024, Paulista A2, na casa do Linense, empate em 1-1. E depois em 2023, pelo Paulista também, na casa do Monte Azul, o Monte Azul venceu por 1-0. Dá pra ver que é um confronto bem equilibrado, né? Partida aí bem escolhida aí pelo estagiário. É pra dificultar mesmo, né? No confronto, tudo empatado. O Linense, quando jogou em casa contra o Monte Azul, né? Essa partida foi um empate. E a gente pode ver que há poucos gols, né, nesse confronto. Aqui, olhando esses números, né? Eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Linense e Monte Azul. Jogo 12, Real Noroeste e Serra. O que eu trago aqui de informação é que o último jogo aí do Real Noroeste, fora de casa, venceu muito bem aí o Rio Branco por 3-2. Em casa, perdeu para o Capixaba por 1-0. E fora de casa venceu o Linhares por 4-0. Já o Serra
ele tá vindo de uma derrota contra o Vila Velhense por 2-1, Copa Espírito Santo. Fora de casa venceu o Sport do Espírito Santo por 3-2 e em casa perdeu para o Porto Vitória por 3-2. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos. O Real Noroeste vem muito bem, né? Dos seus últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, apesar de estar marcando 3, mas são 4 vitórias. E o Serra já não vem tão bem assim, né? Dos seus últimos 5 jogos, apenas 1 vitória e os demais jogos aí 4 derrotas. Próximo confronto aí do Real Noroeste será em casa contra o Serra e o Serra vai jogar em casa contra o Linhares. O próximo confronto aí do Real Noroeste não tem nada previsto depois desse jogo contra o Serra, e o Serra, depois desse jogo contra o Real Noroeste, vai enfrentar o Linhares, Copa Espírito Santo. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Real Noroeste, 3 empates e 3 vitórias para o Serra. O último confronto foi em julho de 2024, na casa do Serra, empate em 2-2, Brasileirão Série D, e no mês 5 de 2024, o Real Noroeste, jogando em casa, empatou em 0-0. Bom, aqui o que eu tô levando em consideração são os últimos jogos ruins aí do Serra, né? 4 derrotas nos últimos 5 jogos. O Real Noroeste tá vindo de uma boa vitória contra o Rio Branco fora de casa, agora vai jogar em casa. No confronto direto também tem vantagem, né, contra o Serra, então tô indo seco no Real Noroeste, mas já avisando, né, partida difícil quando se trata aí de times do Espírito Santo. Jogo 13, Guabira contra Oriente Petroleiro, hein? Quero agradecer a todo mundo, né, que deixou no vídeo anterior falando, né, que esses dois times aqui são da Bolívia. O Oriente Petroleiro, até que era familiar esse nome, porque eu lembro que, se eu não me engano, o Corinthians, né, já foi jogar lá. Agora esse Guabira, né, tem um nome tão brasileiro. Pensei que era até alguma Copa Internacional aí entre eles. O último jogo aí do Guabira, fora de casa campeonato boliviano, perdeu para o São José por 4-1. Fora de casa outro empate contra o Sanatório e em casa perdeu para o Oriente Petroleiro por 3-1. Já o Oriente Petroleiro, campeonato boliviano, em casa venceu o George Wilstermann por 2-0. Fora de casa venceu o Guabira por 3-1 e Copa Pacenha, fora de casa, empate em 1-1 contra o Universitário de Vinto. O que eu trago aqui de informação são os últimos jogos dessas duas equipes. O Guabira, dos últimos 5 jogos, aqui tá falando 1 vitória, mas no caso são 2 vitórias e 2 empates e 1 derrota. Já o Oriente Petroleiro, dos seus últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Guabira será em casa contra o Independiente, campeonato boliviano, e o Oriente Petroleiro vai jogar contra o Real, também campeonato boliviano, em casa. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Guabira, 2 empates e 9 vitórias para o Oriente Petroleiro. O último jogo foi no mês 5, agora de 2025. O Oriente Petroleiro fora de casa venceu por 3-1. E um torneio de verão aqui, boliviano, em fevereiro de 2025, o Guabira venceu em casa por 3-2. Bom, pelos números dos últimos jogos e olhando o confronto direto, tô indo seco no Oriente Petroleiro, mesmo o Guabira jogando em casa. O Guabira, ele não vem bem, né, nos seus últimos jogos, inclusive perdeu, né, em casa para o Oriente Petroleiro, agora recentemente por 3-1, né? Então, por esse motivo eu tô indo seco de novo aí no Oriente Petroleiro, acreditando nessa vitória. Jogo 14, Inter de Milão e River Plate, hein? Que jogo esse, hein? Último jogo aí da Inter de Milão, empate na Copa do Mundo de Clubes contra o Monterrey em 1-1. Liga dos Campeões perdeu para o Paris Saint-Germain por 5-0 e Campeonato Italiano venceu Como por 2-0. Já o River Plate, pelo Mundial de Clubes, venceu o Urawa Reds por 3-1. Na Libertadores, empate com o Universitário em 1-1 e Campeonato Argentino em casa, empate com o Platense em 1-1. O que eu trago aqui de informação, os últimos 5 jogos, tá falando que a Inter de Milão não venceu, né, nos seus últimos jogos, mas venceu sim, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o River Plate, dos seus últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, hein? Não perdeu. Próximo jogo da Inter de Milão, se não se classificar, terá Campeonato Italiano em casa contra o Torino. E o River Plate, se não se classificar, vai jogar contra o Platense em casa, Campeonato Argentino. Últimos confrontos entre essas duas equipes, também nada no momento nos últimos anos. Bom, partida bem difícil, né, pelo que apresentou
o River Plate contra o Urawa Reds, e a Inter de Milão também, né, teve bastante dificuldade contra o Monterrey. Em alguns momentos o Monterrey foi melhor na partida. Considero um jogo equilibrado, pelo que vem demonstrando as equipes aqui no Mundial de Clubes. Não dá para cravar, né, que a Inter de Milão vai vencer com tranquilidade. Acredito, né, que os europeus agora perceberam, né, que os outros times estão vindo com tudo. Antes dessa partida aqui, como base, né, o Boca Juniors contra o Bayern de Munique deu trabalho. E sinceramente, hoje eu vejo o River Plate jogando melhor que o Boca Juniors, né? Então pode ser que surpreenda a Inter de Milão. Mas aqui eu tô usando o meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Inter de Milão e empate. Caso você tenha o costume de colocar triplos, essa aqui seria uma partida que eu colocaria, viu? Porque eu sinceramente também tô acreditando na vitória do River Plate. Mas eu tô indo com um duplo aqui fechado no empate. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações aí da Loteca 11,99. Espero que essas informações aqui ajudem, né, a conhecer esses times, principalmente os confrontos aí mais desconhecidos. Em breve, um novo vídeo sobre essa Loteca 11,99. Caso você não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, porque quando você faz isso, ajuda muito aqui no YouTube. E agradeço demais se você assistiu até aqui. Espero você no próximo vídeo. Fui!